Tiago, meu sonho é viver de aluguel. Nossa, meu avô me fala, minha avó, minha bisavó falava: meu filho, compra um imóvel para você viver de aluguel, porque aí você vai ter segurança e blá 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 blá, tem a casa própria, etc e tal. Tiago, ter um aluguel como renda é interessante? E se é, quais as opções eu tenho? Vamos lá, esse é o tema de hoje então. Vale a pena ou não viver de aluguel? Mas primeiro eu vou te pedir para você se inscrever no canal, dar aquela curtida aí no vídeo e lá na nossa página também no Facebook, que isso ajuda demais a gente a continuar esse trabalho aí de forma gratuita para você e os brasileiros aí dando dicas de como cuidar do dinheirinho suado da gente, né? E lógico também lembra de seguir o Instagram também. Mas vamos lá, sem enrolação. Vale a pena, Tiago, então esse negócio de aluguel, né, de receber aluguel, não vale? Então, a questão principal é que vou ter que falar já uma grande verdade para vocês, que ao longo aí de 10 anos de experiência aí com consultorias, cursos, palestras, a gente vem falando e alertando. O brasileiro, ele não faz conta. Então, se você está assistindo esse vídeo e você é brasileiro, provavelmente, infelizmente você se enquadra em, digamos, 98% da população que não faz contas. E os outros 2%, que é pouquíssimo, né? Faz às vezes até bem essas contas do quanto que gasta por mês, né? Dos investimentos que faz e tudo mais. Toda decisão que você vai fazer em relação a dinheiro, faça contas. Quanto maior o volume financeiro envolvido, faça mais contas ainda. Quando a gente está falando de imóvel, nós estamos falando de valores muito altos. Então, comprar um imóvel tem ali o problema principal de engessar um valor muito alto do seu patrimônio. Engessar porque comprar um imóvel ele tem uma dificuldade de liquidez de venda muito grande e num período ruim como a gente está vivendo hoje, em 2018, nós não temos aí compradores quase no mercado, então está difícil vender imóvel, está difícil alugar imóvel. Então o imóvel, a gente tem que lembrar que é um ativo de maior risco, assim como Robert Shiller, quando ele veio em 2012 aqui no Brasil, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, ele avisou, em 2012, pleno mercado bombando, ele disse com todas as palavras, falou: olha, o Brasil tem dois problemas, dois problemas comportamentais em relação a imóveis. Primeiro, ele acha que imóvel, quando ele investe, sempre vai valorizar. Esse é o primeiro erro. Não, imóvel é um ativo de alto risco e desde 2014, por exemplo, o mercado imobiliário não valoriza. Ah, mas eu conheço meu tio, minha tia, alguém, um amigo que já ganhou 100% de valorização. Tá, mas em quanto tempo? Foi em 10 anos de valorização? Foi em 5 anos? Tem que fazer esse cálculo, anualizar. Segundo ponto, você tem que ver que o que aconteceu no passado não necessariamente vai acontecer no futuro. O mercado muda. E outra questão também que Robert Shiller colocou muito bem em 2012, e ele avisou que ia ter uma bolha, o Brasil estava em processo de bolha e que o mercado ia minguar, e aconteceu. Ele fala também que outro problema do brasileiro, além de encarar a valorização como algo certo, é achar que imóvel é um investimento de baixo risco, quando na verdade é um investimento de altíssimo risco. Então, por que você tem que fazer contas se você quer pensar ou já tem um imóvel para aluguel? Primeira coisa, se você tem um imóvel, por exemplo, de 500 mil e está alugando ele por exemplo, 2.500, você está ganhando 0,5% ao mês bruto. Eu estou sendo bem otimista ainda, tá? 0,5% ao mês bruto, que a gente está falando de torno de 6% ao ano, isso assim é o dobro, mais ou menos, do que na verdade é a média do Brasil. A média do Brasil anual de retorno de aluguel residencial é 3% ao ano bruto. Fora custos que você tem com manutenção, fora custos que você tem com IPVA, IPTU. Então, em vez de ir para o imóvel tradicional, que você vai engessar um tamanho do seu patrimônio muito grande, às vezes um patrimônio que você nem tem, porque você vai se endividar, você vai fazer um financiamento de 30, 20 anos para pagar esse imóvel, que é mais arriscado ainda, e o juro composto está contra você, porque você está financiando o juro composto no Brasil, com as taxas de juros de financiamentos altíssimas, vai virar 3 imóveis que você vai estar pagando, né? Então, cuidado.
O que você pode fazer então se você quer viver de renda, mas sair um pouco desse tradicionalismo, né, que a gente herdou dos nossos avós e pais e que às vezes não faz tanto sentido mais hoje, que talvez fez lá atrás e não faz mais tanto sentido hoje. Invista em fundo imobiliário, por exemplo. Fundo imobiliário é uma opção de investimento, que a gente já comentou aqui. Não vou entrar tanto em detalhe nesse vídeo, porque a gente já comentou. Posso fazer outro vídeo novamente, mas fundo imobiliário é uma forma de você investir em imóveis de forma fracionada e no mercado financeiro. Então, por exemplo, em vez de eu ir lá e comprar um imóvel de 500 mil, 200 mil, financiar, imobilizar, né, um patrimônio não fracionável, por exemplo, não tem como eu tenho um imóvel de, sei lá, 500 mil, estou precisando de 50 mil porque eu bati o carro ou tive um problema de doença. Não tem como eu vender só a cozinha do imóvel, né? Não tem como vender a sala só. Não há como fracionar o imóvel se ele tiver liquidez ainda. O fundo imobiliário ele já tem uma liquidez legal. Você consegue vender, a cota custa R$100, você consegue vender R$100, R$1.000, R$10.000 com uma certa facilidade. Então o imóvel via fundo imobiliário ele tem mais liquidez, bem mais que o imóvel tradicional. Os fundos imobiliários são fundos ali que estão sendo geridos por grandes especialistas do mercado imobiliário, então você já terceiriza essa questão das dores de cabeça de gerir um imóvel para caras que sabem fazer isso e estão comprando imóveis de 500 milhões, 1 bilhão, né? Exemplo TB Office, tem vários outros ali na Faria Lima que você vai ter acesso em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e ainda em vários tipos de imóveis. O fundo imobiliário geralmente ele faz uma carteira de imóveis, ou você pode fazer uma carteira de imóveis comprando hotéis, comprando escola, hospital, edifício comercial. E esses imóveis comerciais, eles sempre têm uma média de rentabilidade de aluguel melhor que os residenciais. Então você vai, enquanto no residencial receber 3% ao ano, o fundo imobiliário ele vai te pagar 7% ao ano, às vezes quem sabe um pouquinho mais, ou mesmo que seja 6% ao ano, só que líquido. E sem dores de cabeça, e sem gasto com manutenção, e sem gasto com nada, né? Isso já é líquido para você e ainda com potencial de valorização da cota, porque a cota do fundo imobiliário, que você compra R$100, R$1.000, ela tende a valorizar se o imóvel também estiver bem localizado, estiver alugado, ou seja, a mesma análise que você faz no fundo imobiliário, nos imóveis que o fundo está comprando, é que você faz no imóvel tradicional. Com a diferença aqui, a qualidade dos imóveis dos fundos imobiliários vai ser muito maior do que o imóvel que você compraria, porque como eu falei, vai ser um imóvel de 10 milhões, 1 bilhão, 500 milhões que o gestor está comprando. Vão ter inquilinos melhores, eles vão alugar para a Microsoft, Bradesco, empresas grandes e, consequentemente, vai dar uma dor de cabeça muito menor para você também. É isso, gente. Dá para viver então de aluguel hoje? Dá, mas fácil de uma forma talvez um pouco mais eficiente, né? Obrigado. Se você quiser deixar um comentário, quiser comentar e fazer perguntas, fique à vontade. Críticas também, estamos abertos, né? Porque aqui a gente sempre está à disposição para ajudar e aqui o seu futuro tem valor. Um grande abraço e tudo de bom.